Aqui a chave é quente. Aqui a chave é quente. Fala galera, Vascaína, Nave Luz na área, trazendo mais um conteúdo para o canal. Vamos de Vasco, porque o Vasco não para, o Vasco é para quem acredita. E toda hora borbulha uma notícia a respeito do gigante da colina. E hoje não é diferente. Vamos falar a respeito desse gigante da colina aí, que nós gostamos muito. Mas antes de mais nada, quero deixar um pedido para você. Se você não é inscrito, deixa seu like, comenta, compartilha para que o YouTube possa entregar para mais vascaínos. Se você não é inscrito, se inscreve aí, para que possamos chegar na marca de 1 milhão de inscritos, galera. Porque aqui é Vasco da Gama, são mais de 25 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil e pelo mundo afora. Estou muito feliz aí porque o Mundial de Clubes acabou para a mulambada, né? Tomaram um vareio lá nos Estados Unidos, 4-2. Acharam que podiam estar fazendo frente, né, com o Bayern de Munique, mas viram que o futebol lá é diferente, galera. Mas deixando essa resenha, né, para outra hora, para outro momento, vamos falar aqui a respeito do Vasco da Gama, né? Então, galera, a notícia é o seguinte: o presidente do América do México sobre a negociação, né, do Brian Rodrigues com o Vasco da Gama é falsa. O presidente veio a público dizer que o Vasco da Gama não fez nenhuma proposta oficial para poder estar levando o Brian Rodrigues. Mas o Santos e o Palmeiras entram de maneira direta na briga por Brian Rodrigues. E o Vasco não fez nenhuma proposta, e isso quer dizer que o Vasco, no momento, né, se desinteressou pelo jogador. Até porque, né, entra Santos, entra Palmeiras, entra o time de Portugal lá também, esqueci o nome agora, né? Isso tudo faz com que o Vasco esfrie as negociações por Brian Rodrigues, até porque não dá para competir, né, cara? O Palmeiras realmente ele entra muito forte para poder estar contratando. Assim, não sabemos a respeito do Santos, né? O Santos está aí com o grupo árabe aí, com o pai do Neymar, então também possa ser que eles venham forte para poder estar contratando o Brian Rodrigues. Já o time de Portugal lá, o Porto, né? É o Porto de Portugal, lembrei, graças a Deus, né? Também está de olho no Brian Rodrigues. Então é um jogador no momento de prateleira alta que muita gente está de olho. Cairia como uma luva no Vasco da Gama, mas no momento não dá para o Vasco da Gama, galera. Essa é a realidade. O poder, né, ofensivo financeiro do Vasco ainda não é daquele, não é dos melhores. Então temos que aguardar e esperar ver o que vai se suceder do Vasco da Gama com essa SAF, galera. Mas vamos de notícias, vamos dar continuidade. O Vasco lucra com a base e um contrato bem redigido e uma venda sólida como a do Gabriel Peck. O Vasco vendeu 70% dos direitos econômicos do atleta e colocou uma cláusula de boa performance, e a cada gol marcado um valor é acrescentado ao Vasco. O Vasco já faturou até o meio dessa temporada mais de R$ 1 milhão, e com a venda do Gabriel Peck para o Palmeiras, o Vasco pode faturar milhões nos cofres do clube. 30% dos direitos econômicos mais 5% de mecanismo de solidariedade vão ajudar muito a botar um dinheirinho aí nos cofres do Vasco da Gama, galera. Então, isso é muito bom, né? Quando a gente faz um contrato sólido, um contrato bem redigido, isso faz com que o clube, né, não só do Vasco da Gama, mas o clube consiga faturar, né, cara, com os atletas mesmo fora de campo, mesmo fora do clube. E assim também é com o Douglas Luiz, que está sendo negociado. O Vasco tem a fama de vender mal os seus atletas devido às más condições financeiras. Clubes se aproveitam e fazem ofertas baixas e têm a fama de contratar mal. Inclusive, Lloyd Augusto, Benjamin Garré, Lucas Oliveira e agora um chileno, Matias Sepúlveda. A torcida do Vasco não gostou nada dessa contratação, né? Ainda mais com a torcida chilena comemorando a saída do jogador. E aí você conhece o jogador, é tão ruim assim? Será que o Vasco está fazendo realmente um mau negócio? Como eu não faço scout de jogador e não conheço, e não vou para as redes sociais, né, também saber a respeito do jogador, eu faço essa pergunta para vocês aí, né? Se algum de vocês conhece realmente esse jogador, se o Vasco está fazendo besteira, se estão contratando mal, apesar que nós trouxemos aí, né, um diretor executivo, o Admar Lopes, que inclusive conhece bem o elenco sul-americano, né? Ele rodou aí
nos times aí, fez alguns estudos, algum levantamento, fizeram uma reunião aí entre o Diniz, Pedrinho, Felipe, todos eles, para poder chegar num consenso para poder estar contratando os atletas para o Vasco da Gama. Será que nessa reunião esse jogador apareceu, galera? O nome desse jogador apareceu, Matias Sepúlveda. E aí fica essa questão, né? Pô, um monte de crânio dentro de uma sala, só brabo, né? Vamos assim, eles dizem, né? Felipe, Pedrinho, Diniz, né? A Admar Lopes, fora a comissão técnica também do Fernando Diniz, ou seja, uma galera lá conversando sobre jogadores, sobrenomes, e de repente, será que eles vão apresentar realmente o Matias, o chileno? E a torcida vascaína está aí reclamando, chiando, falando aí a torta dourada, e a torcida chilena comemorando a saída do jogador. Cara, não sei, cara, onde nós vamos parar. Essa é a sinceridade. Então, se você conhece, você deixa aí no comentário que realmente se o jogador é ruim, se o jogador é fraco, se o jogador é realmente lento, como tá todo mundo falando aí nas redes sociais. Sendo dessa forma, galera, não tem muito o que falar, né? Vamos aguardar para ver se o Gabriel Peck realmente está de volta ao Brasil, indo para São Paulo jogar no Palmeiras, no Verdão, né? E esperar e lucrar aí com a base, né, cara? Esperar que o Vasco venha vender bem as bases e venha também comprar bem jogadores para que possamos sair dessa situação crítica, porque temos 3 competições para poder estar jogando e fazendo bonito, que é a Brasileirão, Copa do Brasil e a Sul-Americana. Então, galera, desde já deixo o meu agradecimento. Não deixe de se inscrever, de deixar o like, de comentar, porque isso ajuda muito o canal. Tamo junto, saudações vascaína. Até o próximo conteúdo. Valeu!